Olá, meus amigos, aqui é Rodrigo Prando e aqui na Educa Web Radio e agora também no canal no YouTube, eu vou tentar toda sexta-feira tratar de alguns aspectos, alguns pontos da política brasileira ou da sociedade brasileira que eu entendo que são relevantes no quadro, no cenário político e social atual. Bom, quero tratar de um aspecto aqui que tem sido muito ventilado, que é a questão da reforma ministerial no governo Lula. Sabidamente, a situação do governo está uma situação bastante difícil. Por quê? Porque a avaliação do governo Lula está ruim, o que significa que aqueles que avaliam mal o governo supera em larga medida aqueles que avaliam positivamente. E nós sabemos, e isso vem lá do Maquiavel, do velho Maquiavel que escreveu O Príncipe, que não basta a conquista do poder, é necessário também a manutenção. Eu sempre costumo dizer nas entrevistas e para os meus alunos que é necessário conquistar o poder, manter o poder e sempre que possível ampliá-lo e nunca retroceder. Então o presidente Lula, ele tem uma situação delicada. Por quê? Porque ele conquistou, ele tem mantido o poder, mas dada a situação que faz com que a sua popularidade, a sua avaliação negativa seja maior que a positiva, inclusive em segmentos do eleitorado que sempre foram muito fiéis ao presidente Lula, aqueles que ganham menos, até 2 salários mínimos, ou até mesmo o segmento do eleitorado daqueles moradores e eleitores do Nordeste. Então é uma situação bastante difícil, porque pode colocar em risco o projeto de reeleição do presidente Lula no ano que vem, em 2026. Isto posto, há uma questão que é o ministério, né, os seus ministros. No fundo, numa das reuniões, o presidente Lula avisou que 2025 é um ano de entregas. Então ele tem noção que os 2 primeiros anos, metade do mandato, na verdade, o governo não tem uma marca para chamar de sua. Quando eu digo uma marca, vamos relembrar o seguinte: o governo Fernando Henrique Cardoso é um governo que teve 8 anos, 2 mandatos, né? O Fernando Henrique foi eleito e reeleito sempre no primeiro turno, inclusive contra o Lula, e ele deixou uma marca, deixou um legado, que foi o que? O controle da hiperinflação e também a estabilidade da economia brasileira. Os 2 mandatos do Lula, o Lula 1 e o Lula 2, têm uma marca, têm um legado. Foi a diminuição da extrema pobreza, houve um incremento da classe média, uma melhoria dos programas sociais e auxílio às pessoas mais necessitadas. Isso é uma marca nesse cuidado social do Lula 1 e do Lula 2. Este governo, esse terceiro Lula, o Lula 3, não tem uma marca. Então o presidente havia dito para os seus ministros que desejaria entregas em 2025, e para isso, obviamente, não basta apenas o presidente, mas os seus ministros têm que atuar de forma proativa e coordenada. Nesse sentido, houve a ideia de uma reforma ministerial, que ainda não foi uma reforma, a gente poderia até dizer uma mini reforma, porque houve uma troca na comunicação. O Sidônio Palmeira, que foi responsável pela campanha, hoje ocupa a pasta, né, da comunicação na presidência da República. Uma outra troca foi a mudança da ministra da Saúde, e ela saiu, a Anísio saiu e entrou o Padilha, e abrindo lugar para o Padilha, Gleisi Hoffmann, presidente do PT. E aí tem uma coisa neste ponto que eu quero discutir com vocês. Quer dizer, muita gente tem criticado a entrada de Gleisi como ministra, que inclusive terá posse na semana que vem, e já tem aí agendado entrevistas minhas para discutir isso na televisão. De qualquer maneira, a Gleisi sempre foi entendida como alguém muito dura, muito aguerrida, porque Gleisi, ela de fato mantém a militância do PT coesa. A Gleisi é uma liderança que nos momentos mais difíceis, inclusive para o presidente Lula, quando ele esteve preso em Curitiba, depois da condenação em segunda instância, ela manteve-se à frente, segurou o partido, né, não permitiu que o partido se fragmentasse, mas ela é alguém entendida como muito dura, né, e essa forma de ser aguerrida talvez não seja tão interessante para uma posição que é de relações institucionais, ou seja, um ministro que trata de relações institucionais tem que, na verdade, ter um belo jogo de cintura no intuito de acomodação das forças políticas e de amplificação do diálogo junto ao Congresso Nacional. Quando eu digo Congresso Nacional, eu estou falando dos 513 deputados e dos 81 senadores. Bom, vamos lá.
Agora, essa escolha de Lula, se Lula precisa ampliar o diálogo, pensar em pontes para 2026, numa coalizão para tentar a reeleição, por que, Gleisi? Então, muita gente tem criticado que o governo deu uma guinada à esquerda, que o governo radicalizou. Eu não vejo dessa maneira, né? E por que eu não vejo dessa maneira? Por exemplo, primeiro, o Lula foi eleito, então assim, cabe ao presidente da República escolher os seus ministros. Só comparando, Bolsonaro escolheu dezenas, centenas, né, de militares de alta patente que estavam no seu governo, e isso até o fim. E aí que eu quero fazer a comparação dessa escolha do Lula com relação ao governo Bolsonaro. Uma outra coisa que vocês provavelmente também saibam é que hoje não tem mais aquela ideia de um presidencialismo de coalizão em que aquele que é vitorioso monta uma coalizão e governa com uma ampla gama de partidos. Hoje, os partidos, ou na verdade os deputados, são menos dependentes do presidente da República, do executivo. Isso porque eles se tornaram hipertrofiados, empoderados no manejo do orçamento. Então, de certa maneira, a gente tem no governo Lula hoje inúmeros partidos que estavam junto com o governo Bolsonaro, partidos do Centrão que têm cadeira em ministério e não entregam os votos que o governo precisa ou deseja. Com relação a isso, o que acontece? O presidente Lula, obviamente, ou o executivo, entrega ministérios, né, poder simbólico, recursos, poder no segundo, no terceiro escalão, e ainda assim tem que negociar agenda, pauta a pauta com o Congresso. Trazer Gleisi significa que deu uma guinada, que ele vai, na verdade, não dialogar mais? Pode até ser isso, mas na verdade é o seguinte: o Bolsonaro, durante seus 4 anos, nunca fez um movimento ao centro. O Bolsonaro, todas as vezes que ia à televisão, que discursava, ele dobrava a aposta, ele sempre partia para aquilo que eu chamei de presidencialismo de confrontação. Bolsonaro confrontou o tempo todo. A confrontação, o embate está no DNA do bolsonarismo. Só que Bolsonaro chega na eleição de 2022 e ele quase foi reeleito. Lembrando, inclusive, que ele tem aí um legado muito ruim com relação às mortes, né, na Covid durante a pandemia. Com tudo isso, Bolsonaro teve quase a sua reeleição. Foi por pouco a vitória do Lula. Então a pergunta é: por que o Lula continuaria fazendo concessões ou até mesmo dialogando sempre com o centro, se na verdade este centro político ou o centrão, que é de certa maneira fisiológico, não entrega aquilo que promete? Na verdade, pode abandonar o navio a qualquer momento. Ou seja, quando o Lula vai para Gleisi, ele na verdade faz uma sinalização, me parece muito clara, para sua base política. E essa base política é o seu eleitorado raiz. O que significa isso? Que o Lula pode estar pensando o seguinte: eu sempre tive nas eleições 1/3 dos votos. Se eu continuar perdendo o eleitorado, até 2 salários mínimos, o eleitorado que sempre demandou o PT por conta dos auxílios, dos programas sociais, o eleitorado do Nordeste, o meu projeto de reeleição está comprometido. Então, nesse sentido, não é que ele radicaliza, mas ele olha para a base e faz uma sinalização de que Gleisi é essa figura. E, inclusive, mesmo adversários de Gleisi Hoffmann têm dito e falaram isso foi colocado na imprensa, que ela é alguém que, quando faz um trato, quando ela dá a palavra, ela cumpre o prometido. Então, assim, eu não vejo uma catástrofe de uma guinada à esquerda, mas do Lula muito preocupado, inclusive, com a manutenção de uma militância e olhando para sua base de uma maneira mais efetiva. Lembrando de novo, o Bolsonaro jamais amainou o discurso ou fez qualquer inflexão de moderação. Inclusive, os resultados do inquérito da Polícia Federal, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, e além de Bolsonaro, 33 indiciados pelo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, mostra que Bolsonaro jamais fez um ato, uma ação de maneirar e de ir ao centro. Então Lula talvez esteja pensando de maneira muito pragmática: eu não vou ganhar o centro, muito menos ainda quem está à direita, e eu não posso jamais perder aqueles que sempre me foram fiéis. Aquele 1/3 do eleitorado que sempre foi um eleitor que votou e votou sempre no PT por conta de programas sociais, de auxílios, porque é um eleitorado mais dependente da presença do Estado.